Boa noite. Os intelectuais e críticos costumam achar que os brasileiros são bons de bola, bons de música e fazem fila para aplaudir as obras de seus conterrâneos nas bienais de arte e também do livro. Mas costumam receber com má vontade o que é produzido pelo cinema nacional. Trata-se de uma injustiça. No Brasil, a produção cinematográfica vem melhorando nos últimos anos e, o que é melhor, conquistando aos poucos um público cada vez mais fiel. A melhor prova disso é a cineasta Ana Carolina, centro do Roda Viva, que começa agora pela Rede Cultura. Diretora de cinema desde os 21 anos, quando abandonou a carreira de fisioterapeuta para dirigir o seu primeiro curta-metragem, Ana Carolina consagrou-se com seus Mar de Rosas, Das Tripas Coração e Sonho de Valsa. Juntos, eles atraíram perto de 2 milhões de espectadores. Um belo público para uma arte que, como chegou-se a dizer, estava morta no Brasil. De Ana Carolina, costuma-se dizer que ela coloca na tela a alma feminina em toda a sua extensão de dor e complexidade. É sobre um símbolo da força feminina, do início desse século, que ela vem preparando sua próxima investida. O novo filme, ainda sem título definitivo, vai tratar da passagem da atriz francesa Sarah Bernard pelo Rio de Janeiro, quando a atriz fraturou e acabou por amputar uma perna. O roteiro entusiasmou a atriz Vanessa Redgrave e Catherine Deneuve, que querem o papel. Ana Carolina conta que recebeu tal entusiasmo como se fosse um sonho, mas já voltou para a realidade. Como todo cineasta brasileiro, ela está há meses à procura de dinheiro para realizar o seu filme. Nós convidamos para entrevistar a cineasta Ana Carolina, hoje no centro do Roda Viva, Hector Babenco, cineasta, Ivana Bentes, do Caderno de Ideias do Jornal do Brasil, Evaldo Mocarzel, do jornal Estado de São Paulo, Caio Túlio Costa, jornalista da revista da Folha, Suzana Amaral, cineasta, Celso Masson, editor de variedades da revista Veja, Aníbal Massaini, cineasta, presidente do Sindicato da Indústria Cinematográfica do Estado de São Paulo, e Christian Petermann, editor assistente da revista 7. O Roda Viva é transmitido simultaneamente por outras 26 emissoras que cobrem todo o Brasil. Você pode participar do Roda Viva através do telefone 252-6525. Repetido, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Alessandra anotam suas perguntas. Se você preferir o nosso fax, é o 874-3454. 874-3454. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite. Ana Carolina, inicialmente nós gostaríamos que você contasse para a gente qual é o seu projeto para o futuro e que pode ter a participação de uma grande estrela estrangeira entre essas duas que foram citadas por mim agora há pouco. Que projeto é esse? Né? Qual é o fato histórico que tem a Sarah Bernard no Brasil? Esse projeto é um roteiro que eu venho preparando desde 89, 90, e é com ele que eu tenho vivido nessa crise, nessa ruptura que o cinema brasileiro sofreu, que foi tão fantástica que eu tive mais tempo do que eu imaginava para produzir um bom roteiro. Eu comecei a trabalhar nesse roteiro em 90, 91, e o ano passado, janeiro desse ano, eu criei coragem e mandei o roteiro em inglês para 4 atrizes. Mandei para Vanessa, mandei para Irene Papas, mandei para Isabelle Huppert e mandei para Catherine Deneuve. E foi aí que começou um pouco da minha coragem de retomar sozinha, o que é um erro, a tarefa de dirigir, escrever, produzir e dirigir um filme. Quando as respostas delas vieram positivamente. Não quer dizer que eu esteja contratada com alguma delas. Eu não decidi com quem que eu vou fazer o filme, porque tudo depende do teto e do piso que elas vão pedir. De qualquer jeito, eu tenho a impressão que com a Catherine Deneuve não vai ser, que ela tem uma agenda quase impossível. E com a Isabelle Huppert também não, porque ela é muito pequena, é uma atriz um pouco histérica. A Irene Papas vai fazer uma Sarah Bernard louca, latina, grega, mais perturbada do que eu mesma. E a Vanessa vai fazer, se fizer, vai fazer uma Sarah Bernard europeia, com uma postura
de civilização mesmo, que eu acho que é isso que eu preciso no filme. Então, quer dizer, nesse momento a produção está dividida nessas duas atrizes, mas tem uma coisa que eu preciso falar sempre, que é o seguinte: esse filme não é um filme biográfico da Sarah Bernhardt. Eu não prestei a menor atenção, em nenhum momento, e nem vou prestar atenção para fazer um filme da vinda da Sarah Bernhardt em 1905. Isso daí não está me interessando absolutamente. Quer dizer, o Rio de Janeiro, 1905, as roupas de 1905, o bigodinho, a cartola, a bengala, a reprodução de época, tudo isso eu tenho um verdadeiro horror. Na verdade, esse filme é uma licença imaginária, uma especulação poética de um momento na vida da Sarah Bernhardt, que eu acho que por uma toca ela aceitou fazer uma turnê em Buenos Aires, Brasil e Nova York. E a partir desse momento, quer dizer, o fato real é só esse: ela veio para o Brasil e ela quebra a perna e amputa a perna. Eu peguei esse momento e imaginei esse momento para trás e esse momento para frente. Quer dizer, o filme acaba com a queda e com a fratura, e que, na verdade, é uma metáfora, essa fratura de uma atriz tão potente, de uma mulher tão potente. Na verdade, nada mais é do que uma metáfora de mim hoje, do Brasil hoje, do cinema hoje. Quer dizer, é uma fratura exposta, e é uma amputação, há uma mutilação na arte do cinema aqui. E isso que me interessa. Me interessa a pororoca cultural entre uma mulher daquela espécie, daquele pedigree, vis-à-vis a 3 mulheres do interior de Minas Gerais, 3 brucutus, que, como brucutu ou não, elas têm lá suas culturas, suas decisões, suas vontades, não se comunicam com essa atriz, que fala só em francês no filme. E é isso que me interessa, não é a vida da Sarah Bernhardt absolutamente. Só mais uma coisa: a Sarah Bernhardt, eu não li a biografia da Sarah Bernhardt, fiz questão de não ler, mas tem um pedaço de uma coisa que a Sarah Bernhardt fala, e que é também muito sintomático para nós todos aqui, quando ela diz que ela quer esquecer e tirar da biografia dela que ela esteve aqui. Ela detestou ter vindo, detestou a experiência de ter feito o espetáculo aqui e saiu daqui mutilada. Quer dizer, eu li esse pedacinho e é o suficiente para mim. Eu acho ótimo, é por aí que eu vou. Ana Carolina, vamos à pergunta então de Ivana Bentes. Ivana. Ana, você escolheu uma mulher, você falou poderosa, né? Uma Sarah Bernhardt. Nos teus filmes, nos outros filmes, né? As mulheres sofrem o diabo, né? Na tela, né? Tem uma relação assim bem sádica, masoquista. Elas passam por problemas bastante intensos, né? E são bastante frágeis essas mulheres, né? E o que foi que te seduziu no personagem da Sarah Bernhardt? Foi esse contraponto um pouco? É a primeira vez que você pega uma mulher maravilhosa, potente, um mito, né? As outras mulheres que você retratou um pouco eram bem mais, né, digamos, humanas, né? Sofriam a beça. E agora, a primeira vez, você está pegando aquela mulher esplendorosa, né? Um pouco bem próxima do mito, bem potente, né? Foi isso que te seduziu um pouco na veja bem, quer dizer, eu imaginei a Sarah Bernhardt. Quer dizer, eu sei lá se essa mulher era ou não forte, decidida e que tinha feito o exercício do desejo e da vontade. Eu não sei nada da vida dela, quer dizer. Eu imaginei que sim. Eu preferi imaginar que ela era forte. Eu preferi trazê-la para cá num momento de crise. E, quer dizer, eu sei lá da Sarah Bernhardt. Eu sei de mim e eu sei o que é ser fora daqui uma mulher de um país não desenvolvido quando ela está se apresentando num país desenvolvido. Quer dizer, eu conheço esse sentimento. E eu tentei trabalhar esse sentimento do avesso. Como seria e como será uma mulher forte, desenvolvida e senhora dos seus desejos num país, aspas, o Brasil quebra até a Sarah Bernhardt. Não civilizado. Mesmo porque o Brasil, quando ela veio parar no Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos tinha destruído o Rio de Janeiro, era o bota abaixo no Rio de Janeiro. Eu não vou mostrar isso, mas eu imagino o que seria uma pessoa, uma mulher europeia daquele naipe, chegar no Rio de Janeiro e não tem
uma rua calçada, água, febre amarela, água na rua, tijolos, os escravos todos que tinham sido alforreados há 5 anos antes, os mulambos, os mulatos, os mosquitos, tudo pela rua, quer dizer, eu imagino isso, entendeu? Então, quer dizer, a Sarah Bernhardt, eu peguei ela de escudo da minha possível potência. Ana Carolina, vamos à pergunta agora do Hector Babenco. Ana, a gente está com saudades de um filme teu. Ah, ainda bem. Ainda bem, né? Pois é. Então, o que, sendo prático, está realmente faltando para você poder fechar a equação que reúne o lado criativo com o lado prático, pragmático do dinheiro, para que esse filme possa ser filmado o ano que vem? Em que pé estão as coisas e de que forma esta pequena tribuna pode saber o que está acontecendo com o filme? Porque eu acho que essa é uma curiosidade do espectador neste momento também. Olha, Hector, eu tive que reaprender, eu e todos nós tivemos que reaprender de novo os caminhos para materializar uma ideia. Quer dizer, depois dessa coisa toda da gente ficar um abismo entre nós e o mercado internacional, um abismo entre nós e a sociedade, total silêncio de resposta a propósito do nosso trabalho, a ausência da Embrafilme e tudo mais, eu tive que aprender tudo isso. Eu fiquei com muito medo e talvez tenha cometido um erro de percurso na medida que eu fui tentando tomar conhecimento das leis, procurar compreendê-las e sair com aquela bobagem que é a coisa do mercado. O cinema se resolve no mercado. Que mercado? Que cinema? Entre o realizador e a tela não existe ninguém. Na verdade, você sabe tão bem quanto eu, que o realizador, ele vai do xerox, do selo, do papel, do elevador, ele faz todo o percurso do tal do mercado para chegar na tela e chega mal. Quando chega muito mal. Muito cansado. Muito cansado. E eu, vamos dizer, nos últimos 10 meses, eu achei que eu poderia trilhar isso simplesmente com a minha bela criança. Estou vendo que não é. E estou aprendendo coisas inacreditáveis, porque todas essas leis, você sabe também tão bem quanto eu, elas não são reais. Que leis são essas? Elas são perversas, elas são chamaria de vitória de pirro, quer dizer, ganha, mas não leva. Elas são feitas pela Receita. A Receita Federal deve ter um prazer enorme de falar, olha aí, a engenharia da lei está tão bem feita que os caras vão de encontro à lei, mas não levam. Isso tudo foi um aprendizado. Hoje eu vinha pensando uma sensação, quando a gente está no processo de captação de recursos, eu não sei se alguém lembra dessa imagem, é uma imagem muito grosseira, muito cruel, mas eu trabalho com isso, eu vou dizer. Numas praias, tipo Praia Grande, quando eu era criança, existiam uns meninos que ficavam na praia com os urubus, sabe urubu de praia? Que desce, come um peixe podre e voa de novo. Existiam uns meninos que amarravam uns pedaços de carne podre no barbante, esperavam o urubu vir, o urubu comia, voava, depois que estava, eles davam linha, depois que estava lá em cima, eles puxavam, e o urubu vinha vomitando, quando ela caía e vomitava. Eu tive essa sensação ao ir em 26 empresas, a propósito da Lei do Audiovisual, a propósito da Lei Marcos Mendonça do IPTU, a propósito da Lei Rouanet. Nenhuma dessas leis há de ter pessoas hoje que trabalhem com essas leis tranquilamente e tenham livre passe de pegar e trazer para o projeto. Eu me senti como o urubu. Nenhuma dessas leis. Tinha momentos que eu achava que eu tinha pego. Aí, alguém puxou o barbante. Puxava aquela coisa e eu vomitava na praia. E mais, tem algumas figuras novas desse aprendizado, dessa atividade, que é o seguinte, tem um tal de corpo a corpo agora, na tal da lei audiovisual, que eu não sei o que é. Fala assim, não, vai dar, mas você tem que entrar num corpo a corpo. Fala assim, como é entrar num corpo a corpo?
Como é que você entra num corpo a corpo com o presidente da Auto Latina, ou com o presidente da Volkswagen, ou com o presidente de uma grande empresa que queira ter o benefício da sua figura jurídica, ter o abatimento de 1% do seu lucro do ano? Como é que você entra no corpo a corpo com este homem? Você tem que ser prima da mulher dele, namorada do filho, amiga da irmã, prima da amante. Eu não sei como se chega. Eu cheguei na presidência da Petrobras e não aconteceu nada. Eu cheguei na presidência da Ultragaz e não aconteceu nada. Aliás, aconteceu. Eles me mandaram, teve várias empresas que fizeram isso. Eles me mandam de volta o meu projeto com um xerox da Folha que saiu, que todo cineasta se locupletava com o Embrafilme. Tá lembrado dessa matéria? Não. Na época Mas que a Folha talvez eu me lembre. resolveu dar chute em cachorro morto. Quer dizer, o empresário devolve para mim o sentimento da sociedade brasileira de que eu sou um Al Capone, de que eu tô lá para dar um tapa numa nota da empresa dele. Entendeu? Por isso essa imagem grosseira do urubu. E só para fechar a sua pergunta, quer dizer, hoje meu projeto está como? Meu projeto está precisando ser bem cuidado por mim e pela sociedade brasileira. Se é que a sociedade brasileira quer ter bons filmes, se é que ela quer ocupar o lugar dela, de fato, se é que nós, da classe cinematográfica, tenhamos verdadeiramente coragem e força para transformar essas leis, que não são reais, não beneficiam o setor, nem a sociedade. Quer dizer, eu acho que, evidentemente, eu estou me sentindo forte, potente e corajosa para prosseguir, para o cosmos, o universo, colocar na minha frente um captador de recursos ou um presidente de uma empresa que queira ver tudo isso acontecer. Porque nós que fazemos cinema, nós somos muito bons, nós somos muito fortes, nós vivemos de fé há 10 anos. Isso é uma demonstração de resistência que pouca categoria tem. Interessante. Ok, Ana. Antes de passar a pergunta do Caio Cúlio, eu queria que você respondesse antes a um fax. A nossa telespectadora Daniela Franco pergunta a você o seguinte: que filme você gostaria de ter dirigido? Que filme eu gostaria de ter? Essa é a pergunta da dona Daniela Franco. Eu nunca pensei, mas se eu fosse pensar agora sem paixões e com ressentimentos, eu gostaria de ter dirigido Ivan o Terrível, do Eisenstein, que é uma moleza. Caio Túlio, por favor, Caio. Ana, eu tenho duas questões. Quer dizer, a primeira é o seguinte, é desenvolvendo um pouco o que você falou no início, e você já escreveu um pouco sobre isso também, mas era importante você desenvolver um pouco mais, que eu acho que está na gênese aí da sua ideia para o próximo filme. Você disse que a primeira vez que você foi a Cannes, você se sentia como uma Índia boliviana, né? E é exatamente a experiência da cineasta brasileira num festival de primeiro mundo, apresentando ali o seu trabalho, ou muitas vezes julgando até o trabalho dos outros, como você já fez também. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco isso. E segundo, quer dizer, eu queria entender um pouco mais essa sua imagem, e isso que você... Do urubu? Não, essa imagem da Índia boliviana no primeiro mundo. Queria que você desenvolvesse isso um pouco mais, quero entender isso. E a segunda questão é a seguinte, de tanto já se falou, quer dizer, essa história da Embrafilme, o cinema brasileiro, os diversos mercados, o teatro deu certo, o cinema morreu, etc, etc, etc. Você, como cineasta, a partir dessa última experiência, inclusive, não acha que está na hora de se desvencilhar completamente do Estado? Você não acha que está na hora de partir por uma coisa revolucionária, no Brasil, pelo menos em termos cinematográficos? Qual era a primeira? É a imagem da Índia boliviana. Eu era adulta já quando eu fui parar, a propósito do meu trabalho, quer dizer, o Getúlio, Martin Rosa. Quando eu fui para a Europa a primeira vez, e para os Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos com o Getúlio, depois fui para a Europa. E eu não conhecia em mim um sentimento de abismo cultural. Eu não imaginava que isso existisse, quer dizer. E, de repente, eu comecei a sentir, quando eu estava nessas situações,
comecei a sentir vontade de fugir e de enganar. Eu ficava quieta, eu só pensava, onde é a porta de saída? Eu queria fugir. Eu não queria estar lá de jeito nenhum. Depois que passou a vontade de fugir, veio a vontade de enganar. De falar, eu ponho uma bomba aqui, eles vão ver o que é bom. Eu comecei a virar uma coisa... E eu comecei a compreender o que era isso. É que você não consegue, em festivais internacionais... Hector está aí para me dizer... Festival internacional é uma espécie de Fórmula 1 com fenite. Milhares de pessoas, tudo acontece ao mesmo tempo. Todos os cineastas e realizadores têm um suporte das empresas, das produtoras, da imprensa. E, de repente, você percebe que você está lá pela primeira ou talvez última vez, que seu filme vai passar hoje e você tem que agir, fazer alguma coisa para que ele passe e seja visto. Você tem que dar existência a você mesmo, que ninguém vai te dar. Então você agarra os jornalistas pelo paletó, se arrasta pelos corredores, põe papel em todos os escaninhos do hotel. E é uma luta para você conseguir um espaço e você vai morrer na praia. Porque grande parte das pessoas que estão lá não sabem da sua existência, não verão seu filme vai ficar no rolo de todos os outros. Pode acontecer, e você sempre aposta nisso, também como uma índia boliviana, fala assim, pode acontecer que de repente um produtor passa pela porta do cinema e ouve um som, e vê uma imagem, e se interessa, e me chama, e descobre que eu sou gênio. Isso você fica com isso na cabeça. Mas todos esses sentimentos, evidentemente, são próprios de quem está inadequado numa situação de cinema internacional, de comércio internacional, de um negócio. Você é um camelô, entendeu? Você tem que gritar para vender e você pode ser tirado dali a qualquer momento. De que ano exatamente que você está falando? Estou falando desde 76 Desde 76. até 83, 84. Isso, com o tempo, isso tudo depois você assimila, você aprende. Mas demora para você aprender que não basta fazer um bom filme. Demora para você aprender que não basta você ser uma pessoa sedutora. Demora para você aprender que não basta ser diabólica. Se você quiser sobreviver, você tem que ter suporte do setor. Ele tem que existir, né? E o papel do Estado? Qual era a segunda pergunta? E o papel do Estado nisso? Não está na hora de se libertar dessa... Eu acho que está na hora de karma? se libertar. São palavras. O que será que quer dizer hora de se libertar? Sim, claro, está na hora de se libertar. Agora, não existe nenhum cinema liberto do Estado. Não existe no mundo nenhum cinema liberto inteiramente de mecanismos de proteção. E muito menos existe algum cinema no mundo tão liberto quanto o nosso, solto no espaço que nem mercado tem. De proteção eu concordo, mas não tão vinculado quanto o nosso foi ao problema do financiamento mesmo, né? Eu acho... Diferente. O cinema americano é diferente, por exemplo. Sim, sem discutir, o cinema americano não tem mérito. uma Embrafilme. Sim. Mas ele tem coisas muito mais potentes do que a Embrafilme. Porque nos Estados Unidos, o americano, o Pentágono, o governo, eles sabem que o cinema lá é a quinta economia, eles investem e o cinema faz a cabeça do mundo. Continua fazendo. Tem uma boca eletrônica deste tamanho que vai comer imagem nos próximos 10 anos como nunca comeu na vida. Cabo, vídeo, TV, eles têm consciência disso. O Brasil está por um fio, como diz o Aníbal. Ou a gente tem consciência de que a gente pode ser produtor, ou a gente vai ter a amarga consciência que seremos só consumidores, compraremos. Agora, para a gente passar a produzir, ter mercado e existir, não adianta se não tiver. Pode ter um organismo do Estado, sim, que não precisa chamar Embrafilme, que pode ser menor, que tem que ter correção de rota, pode trabalhar com vários tipos de mecanismos de suporte, quer dizer, avanço sobre receita, distribuição, produção, intermediários de captação. Agora, leis e uma âncora que penetra profundamente no território brasileiro e aguenta a turbulência econômica junto conosco, tem que ter. Não precisa ser 100% do Estado. Agora, que a reformulação das leis tem que haver, que a sociedade
tem que compreender que sem cinema não vai dar, porque se ficar sem cinema, nós vamos ficar muito piores. E o Estado tem que botar um aparelho de prospecção e segurar a barra ali. Mas nós estamos sem cinema há 10 anos. Nós estamos sem cinema há 10 anos. O que vale dizer que também a Embrafilme até 80 e 90, tal como ela estava, não adiantava. Ela deveria ter se modernizado, se atualizado e se preparado para não ter a colisão de rota que teve, queda livre, né? Isso foi um problema que nós agora enfrentamos como poucas, nem a gente imaginou, entendeu? Não, eu só queria saber simplesmente se você vislumbra a saída fora do aparelho do Estado. E se vislumbra, e eu tenho a impressão que você está fazendo um pouco disso, quando você vai buscar financiamento lá fora, parece que você tem 2 produtores para o seu próximo filme. Estou tentando a além França de e ter Inglaterra. dinheiro de órgãos como Banespa, etc. né? Então, Eu vislumbro saídas de mecanismos de suporte, etc. Mas eu acho que tem que ter uma âncora. uma âncora. Tem que ter. Pode ser, não importa o percentual, mas tem que ter uma legislação firme, tem que ter uma vontade política. A vontade política pode se chamar Nova Embrafilme. Não precisa nem que exista um órgão. Se existir a vontade política, de fato, que consiga pegar a sociedade brasileira e transformar a vontade política em fatos reais e modernização das leis, fica bom. Ana, eu queria dizer que você acabou de responder a pergunta também do nosso telespectador, o senhor Mário Pamplona, aqui de São Paulo, e que você respondesse agora ao Aníbal Massaída. Ana, diante deste quadro que você acaba de desenhar, que perspectiva otimista te move a reunir tantas energias para se dedicar a um novo projeto? E mais, que perspectiva otimista você consegue ver para a sua carreira como uma das cineastas mais consagradas desse país e aqueles que desejam fazer cinema no Brasil? Olha, Aníbal, para falar a verdade, eu não tinha nenhuma esperança. A gente batalhou junto desde 90 para cá. Por um momento eu achei que minha carreira tinha ido para o espaço e que eu nem tinha vontade mais. A vontade está voltando. É lógico que eu só sei fazer isso. É evidente que eu vou fazer isso. Deus queira que eu faça um bom filme. Agora, você pergunta, como é que a gente chega lá? É isso que você me pergunta? Não, eu acho que é mais do que isso. A gente, quando se propõe a desenvolver um projeto com essa magnitude, você faz contatos não só no Brasil, como no exterior, você desperta o interesse de 4 grandes atrizes em busca de um grande papel, de um grande personagem feminino, você faz uma análise desse quadro que nós enfrentamos hoje, ou já de algum tempo no Brasil, para realizar um projeto, e você tem consciência plena das dificuldades, dos percalços que você vai enfrentar. Mas deve ter algo mais forte que te move a enfrentar tudo isso com a certeza de que você ambiciona alguma coisa que seja gratificante ao longo desse projeto, desse processo. É que a vontade de criar. Eu pensei que com a idade ela acabasse, mas ela aumenta. A vontade de criar aumenta. E vem acoplada também a uma necessidade, quer dizer, a subsistência. Quando você tem a consciência clara de que você não sabe fazer outra coisa, de que você não tem dinheiro para sobreviver, de que você vai ter que continuar na arena, isso tudo te dá uma vontade imensa de novo fazer um bom filme. E aí você entra por um caminho que você sabe muito bem qual é. Você avança no escuro em direção à vontade. Quer dizer, você procura a vontade e você acha o filme, você procura o filme e você acha a vontade, e você não consegue parar. E se parar agora, é pior, né, Aníbal? Eu não sei, eu acho que talvez no momento de reflexão, é porque a gente tem falado muito da crise do cinema brasileiro, a gente tem falado muito desses percalços, dessas dificuldades de um novo modelo, mas acho que a gente também não pode deixar de lado e esquecer a trajetória que o cinema brasileiro já teve. Quer dizer, o Brasil já produziu, ao longo de várias décadas, mais de 100 filmes por ano. O Brasil já esteve inserido entre os 5 países mais importantes da produção mundial. O Brasil conquistou mais de 400 prêmios internacionais de grande repercussão. Quer dizer, eu acho que quando a gente pensa nessas dificuldades, a gente tem também no subconsciente uma coisa que se materializou no tempo, uma coisa que a gente foi capaz de fazer. Ou seja, os resultados econômicos já existiram, os resultados artísticos já existiram, e evidentemente que a gente não pode desenhar um projeto só olhando para trás.
Mas a minha pergunta tinha esse sentido, quer dizer, enfrentar essas dificuldades nesse momento significa também a perspectiva de atingir esses resultados que nós já conquistamos, você através de filmes maravilhosos que realizou, esses filmes tiveram também uma boa receptividade por parte do público, quer dizer, esse projeto, ele entra no momento assim de uma tentativa de um salto ou ele entra no momento de realizar mais um trabalho? Não, o que não. ele tem de significado? Não, para você? não. A necessidade de prosseguir, o afeto pelo cinema brasileiro que nós conhecemos lá atrás e que a gente quer, de alguma maneira, que isso volte. E o salto. Também não dá para prosseguir como está. O salto tem que se dar. Quer dizer, a gente tem que ter parceiros internacionais. Não adianta, tem que ter. E, mais do que ter parceiros internacionais, a gente tem que provar de novo para nós e para a sociedade de que a gente é amado aqui e lá fora. Mais um vestibular. É mais um vestibular. E eu acho que a gente vai conseguir. Porque, só para pegar o gancho dele, nós nunca estivemos tão soltos no espaço e tão livres e tão capazes como estamos agora. Porque essa crise foi tão vertical, e crise em chinês quer dizer caminho. Essa crise é a crise que vai nos mostrar um caminho que poucos países têm. Que poucos países têm a chance de poder fazer um cinema absolutamente. Nenhum de nós tem rabo preso. A gente pode fazer o filme que quiser, com o roteiro que quiser, com o assunto que quiser. E vai vingar. Porque Ana, todos nós estamos presos na perspectiva de mostrar a saída. Senão a gente morre e não vai morrer, né? Ana, antes de passar para o Evaldo, eu queria que você respondesse o seguinte. Nós temos 3 telespectadores aqui, sou do Eduardo José Elau, de São Paulo. O senhor Adão Bacarim, de Leme, no interior de São Paulo. E o senhor Paulo Leite, de São Paulo. E os 3 aqui fazem uma pergunta que, de certa forma, é quase uma crítica aí ao cineasta brasileiro. Lógico. Que é o seguinte, diz, quando é que o cineasta brasileiro vai se preocupar em agradar o público? Ele diz o seguinte, que as perguntas dizem que o consumidor fica muito distante disso, às vezes os filmes são muito difíceis de serem entendidos. Você concorda com isso? Não. O público que tem que agradar o cineasta, porque senão o cineasta vai dar pontapé o resto da vida. Ao contrário, o cinema brasileiro agradou o público enormemente. Ele é feito de ciclos. Esse espectador deve lembrar. O brasileiro adorava a chanchada da Atlântida. O brasileiro adorava o Mazzaropi. O brasileiro se identificou com o cinema novo. O brasileiro se identificou com os produtos da Embrafilme. Gabriela, Pichote, etc, etc, etc. Se identificou, houve momentos de grande encontro. O encontro não prossegue porque o Brasil vive numa turbulência econômica muito grande e o artista, ele bate com a cara no muro primeiro. Os nossos ciclos de cinema são abortivos. Toda vez que há um encontro nesse espelho, tem um susto posterior, todo mundo sai correndo, demora uns anos, a gente volta. Quer dizer, eu acho que o cinema brasileiro tratou bem o público, trata bem o público, e o público tem maltratado o cinema brasileiro, o público e a sociedade. Evaldo. Eu queria começar fazendo assim, só um retrospecto da tua obra, né? Você começou na direção do longa com Vargas, né? Que você, de algum modo, nesse filme assim, você matou um grande pai da nação brasileira e depois iniciou tua trilogia sobre a condição feminina, né? São 3 filmes que você soltou a franga mesmo, de algum modo exorcizou seus fantasmas todos. Você fala dessa vontade de criar, de prosseguir. Eu queria que você falasse assim, desse processo todo, assim, do Vargas, da trilogia sobre a condição feminina, que você exorcizou seus fantasmas e agora, pela primeira vez, está exercendo o papel de ficcionista. Assim, você não está com nenhuma temática totalmente ligada a você, né? E eu queria que você comentasse esse processo, assim, que acho que são mais de 18 anos de carreira. Foi absolutamente inconsciente. Alguns encontros meus com o cinema foram inconscientes. Quando eu fui fazer o Getúlio, eu nunca tinha imaginado que o Getúlio, simbolicamente, para mim, viesse a ser um encontro com o pai, o poderoso, o que manipula o poder, o que dá ordens, o que dá limites. Na verdade, quando eu fui partir para o Getúlio, eu estava fazendo uma coisa meio de socióloga. Eu ia falar sobre o Getúlio. E, de repente, eu comecei a pegar o material do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e o material da Agência Nacional, e o material da família do Vargas,
E eu comecei a entrar num barato com aquela figura. Eu me apaixonei enormemente pelo Vargas. Eu consegui distinguir o Vargas até 46, ditador, nazista, e de repente o Vargas de 50, que já era o Vargas da minha infância, portanto. Um homem generoso, um homem pontuado, um homem que sabe, um homem quase de esquerda em alguns momentos. Eu me apaixonei enormemente pelo Vargas, me apaixonei pelo Brasil. E conforme eu fazia aquele filme, que era a primeira vez que eu tinha na Moviola 90 minutos de material, eu nunca tinha trabalhado com 90 minutos, do ponto de vista dramático. Eu comecei a ver a minha infância. E evidentemente que, dramaticamente, psicanaliticamente, tudo isso, foi aí que nasce Mar de Rosas. Foi aí que eu tive a compreensão legítima do que é ser autor, na medida que você entra para dentro de si, com enorme sofrimento, mas é só o seu país que te empurra para dentro de si. Nada mais te empurra para dentro de si, a não ser o seu país, nem a sua família. Porque a sua família, por motivos afetivos, econômicos, te empurra para fora. Quer que você vá dar certo, não sei lá onde. Agora, o país, quando você dramaticamente realmente identifica seu país, ele te leva para dentro de você, te leva para sua infância, para suas memórias, para a adolescência. Aí vem o Mar de Rosa. Quando tinha o poder como tema central. Como tema, né? Como... É o meu grande gancho. Quer dizer, quem manda aqui? Eu? Não. Essa foi a minha grande pergunta. Quer dizer, quando eu comecei o Mar de Rosa, eu percebi que eu não poderia parar. A trilogia demorou 10 anos exatamente. Eu percebi que eu tinha que falar do pai, da mãe, da menina que não tem medida, da menina tirana, da menina assassina. Depois eu percebi que eu tinha que falar da adolescência sem identidade sexual e querendo desbundar o poder de uma instituição. E depois eu percebi que eu queria falar do amor incondicional, do amor pelo trabalho. E, evidentemente, do sentimento amoroso, religioso. Quer dizer, isso é o sonho de valsa. E eu fui de uma vez só. E isso acabou. Eu cheguei no fim. Dificilmente eu vou voltar ao umbigo. Graças a Deus, porque também... E esse momento agora como ficcionista, assim, que você pega uma coisa totalmente distante de... Foi difícil olhar por uma coisa fora de mim e trabalhar uma mulher que eu não conheço, que eu imaginei. É muito difícil fazer elas falarem, porque sempre, dramaticamente, era eu que falava muito. Foi difícil fazer elas falarem e só consegui fazer elas falarem porque elas não se entendem. E eu gosto muito de... Se eu for pensar em mim como autor, eu adoro trabalhar no constrangimento, no mal-entendido, na vontade que não pode ser revelada. Quer dizer, o desejo mais proibido, o impulso mais mortal é esse que me interessa, né? Então, dessa vez, eu pude ser um autor menos apaixonado, provavelmente, menos potente, provavelmente. Mais cerebral. Mais cerebral. Ana, você acabou de responder ao fax do nosso telespectador, o senhor Mauro Oliveira, que está vendo você em Monte Belo, no interior de Minas Gerais. Você falou agora há pouco do filme Sonhos de Valsa, o Túlio lembrou a participação da empresa privada. A Lacta bancou o filme ou não? Não. Tem o nome do bombom? Eu tive uma enorme briga com a Lacta. Brigou? Eu primeiro queria que ela pagasse uma parte, afinal. Mas o Sonho de Valsa, o bombom, na verdade, ele é uma valsa de Strauss, quer dizer, é um nome de poder, de domínio público. Mas você chegou a conversar com o pessoal da Lacta sobre isso? Eu fui e tem um episódio bastante interessante. O Ademarzinho. O Ademarzinho é o dono? É o dono. Doutor Ademar Eu enchi tanto ele, eu expliquei tantas vezes para ele o que eu queria, ele certamente entendeu. Mas um dia ele falou assim, olha, a senhora está me aborrecendo, por favor, saia da minha sala. E não consegui. Eu não tenho muito talento de venda, mas foi assim, não consegui. Suzana, por favor. Ana, seus filmes sempre se caracterizaram pelo hermetismo e por uma linguagem narrativa difícil, bem própria de alguns filmes da década de 70. Você pensa em mudar seu discurso cinematográfico, revê-lo por uma narrativa mais clara e mais compreensível? Ele já mudou, Suzana. Nem que eu não queira, nem se eu não filmasse. Eu não filmo há muito tempo. Quer dizer, eu não faço um filme meu há 6 anos.
Mas, evidentemente, como eu disse, a trilogia acabou. Eu parei de falar de mim. Acabou. Eu vou filmar diferente. Não, mas você pode continuar falando de outros assuntos, entendeu? De outra, vamos dizer, da Sara ou de outros, mas de uma forma hermética e pouco clara. Eu digo numa narrativa clara, entendeu? Não, você fala de uma narrativa linear. Essa Isso, eu jamais terei. exatamente. Uma narrativa mais compreensível para o público em geral. Jamais terei. Quer dizer, eu vou falar de uma coisa sempre no meu estilo, no meu ritmo, com o meu corte, com o meu humor. Pode ser que o que eu vá falar não seja tão complicado como aquilo que eu já tentei falar. Mas eu tenho a impressão que as minhas frases, a minha literatura, ela é... Não, eu estou falando em termos de linha narrativa, entendeu? Da narrativa cinematográfica. Linear não vou ser, ao contrário. Eu não vou ser tumultuada. Porque esse tumulto que os meus filmes têm, também era uma coisa de quando eu era mais criança, mais jovem, mais atabalhoada. Eu acho que não terá tumulto. Agora, terá mal entendido, terá problemas de entendimento, quer dizer, o que será que ela quis dizer? Isso vai ter. Isso vai ter. Porque então também é o seguinte, né? A gente não mexe em time que está ganhando. Eu não sou vencedora absoluta, também não sou perdedora. A derrota é fracasso e a vitória a gente embrulha. Eu gosto de filmar assim, eu gosto de ser assim, eu me identifico assim. E bem ou mal, o público jovem adora meus filmes. O público que vai de 30 para frente não gosta, isso eu sei. Mas é assim que eu sou. Ana, vamos à pergunta agora do Christian. Por favor, Christian. A pergunta é em duas partes. O texto que você publicou 6 de novembro no Caderno 2 abre com uma frase de Guimarães Rosa. Essa frase, primeiro no texto você fala que o cinema é o espelhamento de uma nação. E a frase do Guimarães Rosa desenvolve a ideia de você assumir o seu interior, ou vamos dizer, um país assumir o seu mundo pequeno, para poder desvencilhar-se dele e sair, crescer para o mundo exterior, para o primeiro mundo, qualquer coisa assim. Primeiro eu queria saber, para você, o texto de Guimarães Rosa, talvez em específico o Grande Sertão Veredas, qual o poder do texto, ou proveniente desse poder, qual o perigo do texto para, por exemplo, exemplificar uma cena em Das Tripas Coração, onde o professor Antônio Fagundes fala no momento, eu não me lembro exatamente, em ou abolir ou proibir Grande Sertão Veredas, e Miriam Muniz reage falando graças a Deus. Então, a primeira parte é isso. Qual seria o poder do texto cultural, a ideia cultural que Guimarães Rosa defende, que você acha interessante, que combina com você e talvez até perigoso? E numa segunda frente, no filme O Páscoa em Março, você vai colocar a Sarah Bernhardt em contato com 3 mineiras do interior, sem cultura, sem o contato com a civilização, etc., entre aspas. E aí você diz que o tema principal do filme talvez seja o abismo do conhecimento, a não conversa entre uma tribo perdida num tempo e no mundo e uma pessoa civilizada. Talvez você afirmou que nesse filme você não vai fazer um paralelo com o Brasil atual. Ao mesmo tempo, você diz que nós precisamos conhecer o nosso eu, o nosso passado, as nossas falhas, nossas deficiências, para poder crescermos. Você não acha que esse abismo de conhecimento, esse buraco entre primeiro mundo e, digamos, terceiro mundo, ainda persiste até hoje? E, nesse sentido, o filme poderia ser lido como também um paralelo com o Brasil atual? Então, primeira parte, o Guimarães Rosa. Então vamos ver a primeira parte, porque nós vamos ter um intervalo logo depois. Depois nós voltamos a fazer a segunda parte, senão vai ficar muito estranho. Por favor, Ana, nós gostaríamos que você resumisse. Então, a força, qual força que você vê no texto de Guimarães Rosa, qual a identidade que você tem com ele culturalmente? Usando também a cena. Eu sou absolutamente apaixonada pelo Guimarães, pela linguagem do Guimarães, pelas palavras que ele usa, como ele usa. Cada momento do Guimarães é um pedacinho de Brasil, de Minas, que vai encaixando. Isso eu acho uma beleza. Na medida que, quando ele fala, o sertão está dentro de nós, tem que entrar dentro de nós, quer dizer, eu sou uma pessoa, eu tenho horror da imutabilidade. Certo. E eu identifico de longe, eu tenho umas antenas, eu tenho uma enorme identificação pelas pessoas, eu tenho identificação e tenho horror, pelas pessoas que não querem mudar. Meu trabalho em cinema, do ponto de vista humano, a minha função nesta vida é ajudar a mudar.
que só assim a gente caminha para o autoconhecimento, quanto mais não seja. Quando a Anair Belo, no Das Tripas, se refere ao Grande Sertão Veredas, que ela fala, graças a Deus, nunca leu, é nesse sentido, quer dizer, graças a Deus que tudo vai ficar como está e nada mudará, que é um horror, que são as pessoas que matam as pessoas que criam. E nós voltamos no Roda Viva de hoje, entrevistando a cineasta Ana Carolina. Você pode participar desse programa através do telefone 252-6525. Vou repetir, 252-6525. Nosso fax aqui no estúdio é o 874-3454. 874-3454. Ana, antes de voltar à segunda parte da pergunta do Christian, você falou agora há pouco que fez aí um filme a respeito da figura do Getúlio Vargas. Até distinguiu uma fase nazista de uma outra fase não nazista do Getúlio Vargas. Mas foi um dos últimos presidentes brasileiros planteados pelo povo. O presidente Itamar parece estar saindo com um índice altíssimo de aprovação do seu governo. Coisa rara também o presidente da República sair assim aplaudido pela população. Você faria também um filme sobre o presidente Itamar? Se fizesse, que aspectos você abordaria nesse filme? Eu não faria um filme sobre Itamar. Eu não faria um filme sobre Itamar porque ele veio de vice. Ele não veio trazido pelos braços do povo como Getúlio. Mas se eu tivesse que fazer um Mas curta... ele foi eleito, né? Eleito como vice. Mas o vice é O eleito para Amado substituir era o aquele tal titular. daquele Collor. Mas se eu tivesse que fazer algum filme sobre o Itamar, eu faria um curta sobre o topete dele e o talento galanteador. Que ele vai ficar na história também por isso. Contanto que ele não lembre agora de subir para 100% o salário, o mínimo. Agora não. Deixa para o próximo governo. E por que não? Eu acho que não dá. Para mim, a produtora, não dá. Cris, segunda parte da pergunta, por favor. Bom, voltando. Então, você citou Guimarães Rosa, a importância de se conhecer interiormente para aquecer, justamente nesse momento onde está assumindo um presidente com ideias. Então, seria uma coisa interessante para o artista brasileiro retomar as suas raízes, retomar os seus valores internos, pequenos ou qualquer coisa assim, para criar uma nova cultura, para criar uma cultura para fora ou crescer. Nesse sentido, não seria talvez um reflexo inconsciente você estar criando uma situação ficcional onde Sarah Bernhardt conhece 3 mineiras do interior, provoca esse conflito de informação, essa comunicação inexistente, não é de repente um reflexo inconsciente desse processo que ainda permanece no Brasil? Nós ainda podemos nos considerar assim, justamente inadequados com o mundo inteiro. Nós estamos atrasados. Não, de repente, temos uma propaganda muito forte, ou a arte de publicidade muito forte, temos destaque em algumas áreas, esporte, mas no conjunto, uma questão social, tanto de estrutura, como até acesso à nova tecnologia, nós continuamos ainda num ocaso, continuamos ainda distantes de uma conjuntura. E você afirma que teu filme não vai ter nenhum paralelo com o Brasil atual. Isso não seria um paralelo? Não, é claro que ele, ao ficar pronto, nem que eu não... Primeiro que não é inconsciente esse encontro dramático do filme, ele é consciente. Aliás, de uns anos para cá, eu faço tudo conscientemente. Certo. O que é pior, é dar mais Talvez. trabalho. É absolutamente consciente. E é evidente que quando o filme ficar pronto, ele vai ser uma metáfora óbvia da falta de entendimento entre civilização e não civilização, conhecimento e não conhecimento, e principalmente consciência e não consciência. Quer dizer, o autoconhecimento te dá todas as boas coisas. Você não se conhecer só te traz problemas. E isso é o Brasil. Certo. Isso é, evidentemente que é o Brasil. E não te incomoda E se essa... você pensar, eu serei vítima, como sou vítima, de um gap, de um abismo tecnológico que não tem tamanho. Por exemplo, o agente dessas atrizes, as quais eu escrevi, eles me mandam fax perguntando com que equipamento eu vou filmar. Aí eles põem uns nomes lá, Panavision, LS, não sei o que lá. Eu nunca vi essa câmera. Eu não sei filmar com Panavision, acoplada com não sei o que lá. Que maior abismo do que esse para você fazer o seu trabalho? Entendeu? Quer dizer, é verdade, nós estamos com uma total falta de entendimento e descompasso da informação e do mundo hoje.
E como eu disse, a sorte é que a gente é criativo e é livre. Certo. A gente vai superar, mas que tem. Você acha que no final vai ter essa leitura metafórica? A metáfora, você afirmou uma vez, que te incomoda. A comparar teu trabalho com um trabalho totalmente metafórico, alegórico, cheio de imagens. Você se incomodou com essa postura, com essa pergunta. Isso essas palavras todas te reduzem. São vazias. Se reduz. Ela fala assim, você é alegórica, metafórica, simbólica, não sei o que lá. Não é bem assim. É que como muito pouca gente... É só parar e ver e ouvir e ler. Quer dizer, depois que você para e vê, você fala assim, eu também passei por aí. Ou só eu fui índia boliviana em alguma situação no exterior. Com certeza não. Com certeza não. Ok, Ana, pergunta agora do Celso Masson. Celso. Você está contando com a participação de uma atriz estrangeira no seu próximo filme, seja ela Vanessa Redgrave ou Irene Papas, ou uma outra que pode ainda vir a aceitar esse papel da Sarah, né? A Madonna. Oi? A Madonna. É óbvio que uma atriz estrangeira de repercussão internacional pode contribuir muito para a performance mercadológica do filme no mercado internacional. Você acha que essa condição é a única para você viabilizar o filme? Quer dizer, você tem que ter isso, você tem que levar o seu filme para o exterior, ele tem que ter um público fora do Brasil ou para se pagar, já que você, logo no começo o Hector perguntou alguma coisa e falou que mercado não existe. Quer dizer, você acha que a internacionalização da produção é o único caminho para poder fazer cinema agora, nas atuais condições, pelo menos ainda sem contar com uma eventual reforma que o Fernando Henrique possa promover? Não é o único caminho. É o caminho que eu, neste momento, preciso. Eu preciso dar um salto. Eu preciso dar um salto como cineasta, eu preciso dar um salto humano. Eu preciso estar linkada com algumas coisas fora daqui. Não quer dizer que, se tudo que a gente está falando hoje não der certo, eu vou fazer esse mesmo filme com excelentes atrizes brasileiras que a gente tem, com um orçamento infinitamente menor. E sentirei muitíssimo, porque eu sei o que significa hoje, depois de um esforço de fazer um filme, você entrar e ficar 2 semanas no Belas Artes. Quer dizer, essa situação de pedinte de dinheiro, mendicância de data, mendicância de soluções tecnológicas, essa mendicância, eu queria parar com isso. Chega de lamúria, né? Porque, pois é, e tem um problema também, essa mendicância vicia. Você acostuma a andar de 4. Você acostuma a cheirar buracos. Você acostuma a pegar restos. Esse negócio é muito chato. E depois realmente vai ter um número de espectadores que vão dizer, poxa, mas vocês não melhoram mesmo, né? Só mais uma coisinha, desculpa. Você nunca dirigiu uma atriz estrangeira, né, nos seus filmes. Mas parece que durante as filmagens de Das Tripas Coração houve algum episódio envolvendo a Maria Schneider. Teve uma história assim, eu queria que você contasse. Teve uma história muito chata, muito fora de hora. Tudo aquilo se precipitou. O que foi exatamente? A Maria Schneider tinha visto não sei que filme brasileiro naquela época. Eu não sei como começou essa história. Sei que ela me escreveu dizendo que gostaria de fazer um filme meu. Aí eu escrevi dizendo que talvez, quem sabe. Aí ela me ligou e disse, vou fazer. Eu falei, que ótimo, vamos fazer. Só que ela chegou 3 dias depois. Não tinha nada, não tinha contrato, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ela chegou e pendurou na produção inteiramente. Quer dizer, eu tive que ver um hotel para ela e um personagem para ela. E ela, naquele momento, eu até não sei como ela está hoje, mas ela estava meio doida naquele momento. Ela me criou muito problema. Mas ela não veio para fazer o personagem da Cristiane Torloni no roteiro? Não estava escrito já esse personagem? Estava escrito. Mas quando ela disse, chego depois de amanhã, eu falei, bom, não tem tu, vai tu. Ela vai fazer esse personagem mesmo. E graças a Deus que eu declinei a imposição, porque eu fiquei com medo que ela desse pontapé na câmera, derrubasse a câmera. Ela estava louca mesmo. Mas isso não te dá um pouco de medo de repetir a experiência? Olha, o medo é uma coisa que a gente tem que falar bastante, porque quanto mais a gente fala do medo, mais ele desaparece. Eu tenho medo, rigorosamente, de tudo. Eu tenho medo de não conseguir o dinheiro, eu tenho medo de conseguir o dinheiro, eu tenho medo que a atriz aceite, eu tenho medo que a atriz não aceite. Eu tenho medo de fazer um filme bom, tenho medo de fazer um filme ruim. Mas eu tenho que falar tudo isso, porque tudo isso vai... Você também tem medo de contar como é que a Vanessa Redgrave te telefonou Tenho às medo. 6 horas da manhã. Tenho. Que parece uma cena de cinema. Acho que seria legal você contar isso. Que você estava sonhando com ela. Conta isso, acho que é legal assim.
A coisa da Vanessa se deu da seguinte maneira, eu estava na pista dela, consegui o endereço dela e mandei o roteiro em inglês. Eu nem sei se estava bem traduzido, enfim, mandei o roteiro. E uma noite eu estava dormindo e estava sonhando, sonhei que eu estava dirigindo a Vanessa e ela estava num lugar com um muro e ela estava com uma roupa verde claro, linda, e eu dirigindo ela para subir no cavalo. E eu mostrei para ela como eu queria que ela subisse no cavalo. Ela subiu no cavalo, eu olhei e falei, vamos filmar. Vim para trás, quando eu volto para ela, ela fala, não, não é assim, vou subir de novo. Sobe de novo no cavalo. E nesse momento que ela sobe no cavalo, o cavalo se transforma de ferro, para. E nesse momento toca o telefone de manhã, eram 6 horas da manhã, atendo o telefone. E era a Vanessa no telefone. E eu quase morri. E ela Ela não falou, te disse que estava sonhando com você, não? ela falou, para com essa história de cavalo. Não. Ela falou que tinha gostado do roteiro para eu procurar o agente dela, até logo passar bem. Eu tive um péssimo dia, né? Mas, Ana, foi assim. você falou agora que tem medo que o seu filme fique bom? Como assim? É o que é esse medo? Tenho Seja um medo de grande tudo, filme. tenho medo de tudo. Nesse momento hoje, quer dizer, como que um cirurgião se sentiria, momentos antes de abrir a barriga de alguém, se ele não tivesse aberto a barriga de ninguém durante 6 anos? Como será que ele ia fazer aquela cirurgia? Ô, Ana, esse intervalo, muito tempo que você fica sem filmar, 5, 6 anos, isso não cria uma certa ansiedade? Você vai acumulando experiências, ideias, de repente quer jogar tudo aquilo na tela, né? Então os filmes parecem que vão resolver todos os problemas do país, existenciais. Você joga tudo de uma vez num filme só. Tem essa coisa de um acúmulo, uma entre-safra, né? Que de repente, pum, você quer... A gente fica doente. Que culpa tem o paciente? Quero dizer, o espectador. Que culpa? Não, mas são vários filmes assim. O Romance do Sérgio Bianchi tem essa coisa, alguns filmes do Jabor tem essa coisa. De repente, né, eles pegam toda a questão, o contexto social, pegam os fantasmas existenciais, querem resolver tudo num único filme, porque parece que pode ser o último também. Pode mesmo. E Ana, você não tem isso medo? É um problema, isso é um grande problema. Essa ansiedade que você... Mas tudo isso é fruto de um país menino, de um país criança. Porque se o Brasil não fosse tão criança e tão perverso, todo mundo trabalharia sempre. Sempre. Você não tem medo de confessar isso e afugentar um possível investidor do seu filme? Não, porque eu acho que as pessoas que ganham dinheiro e têm consciência desse país, elas têm medo que o país fique do jeito que está. E eles têm que saber que o país só vai ficar diferente do jeito que está se eles contarem com gente que cria, com a arte, com a cultura, que é a única coisa que faz o país virar um país adulto. Ana, eu Você queria acha que investir no seu filme é um bom negócio? Fale um pouco sobre isso. Investir em qualquer filme é um bom negócio. Mas no seu especificamente, você podia... Acho que sim, porque atrás do meu virão outros e eu não posso acreditar que uma lei de benefício onde uma empresa dispõe ao longo de um ano de $300 mil, esses $300 mil eles iriam parar num lugar muito pior do que na tela. Muito pior. A tela é um ótimo lugar para parar $300 mil. Fale um pouquinho mais sobre isso, como se você estivesse se dirigindo a um possível investidor do seu filme. Convença-o. Eu não posso fazer isso, sabe por quê, Suzana? Eu tenho errado nesse personagem. Eu não sou um bom vendedor. Eu não sou mesmo um bom vendedor. Ana, você não é uma mulher de negócios? Não. Talvez eu seja uma boa cineasta, uma boa amiga, uma boa amante. Mas certamente eu não sou um bom vendedor. Ana, o Caio ia fazer uma pergunta, pois não, Caio? Eu queria saber, Ana, queria que você dissesse pra gente que cinema que você vê hoje, quer dizer, que filme que você gosta hoje, que cineasta que você gosta hoje. Por que você lembrou de fazer isso? Para me tirar de onde eu estava. Porque te salvar. E depois Porque o conceito salvar, Não estou entendendo. Acho que ela está nadando muito bem. Agora eu vou me encrencar Eu acho que completamente. nós estamos dando uma chance, vai. Eu vou tentar. Quais são os filmes que eu vejo hoje? Eu tenho muito problema. Eu tenho muito problema. Você não gosta Eu tenho muito problema. Você diz que não gosta de ir ao Eu tenho cinema. muita aflição de entrar numa sala escura.
Quando eu entro no cinema, automaticamente, na minha onipotência, eu daí alguns minutos acho que fui eu que fiz aquele filme. Aí falo, não tá bom, a mixagem não tá boa, o letreiro não saiu certo, ela entrou errado, ela entrou pela esquerda em vez de entrar pela direita, pronto. E demoro mais ou menos meia hora para ter a certeza que não fui eu que fiz. Aí tudo bem. E eu sempre prefiro ver filmes que não tenham show tecnológico. Porque o show tecnológico, eu fico de novo boliviana. Eu falo assim, meu Deus do céu, como é que ele fez aquele negócio que sai o fogo e ela escorrega e não sei o que lá? Eu falo, como é que ele fez isso? E eu perco a história, perco tudo. Eu acho que é mais profundo do que isso, Ana. Talvez Eu seja. acho que você não quer se deixar poluir pela imagem contemporânea, pelo que o cinema tem se transformado em termos de imagem nos últimos 10 anos e com uma espécie de mecanismo de autoproteção, de autopreservação. Você prefere não ver filmes, você prefere se manter fechado em você mesmo, onde o teu universo possa transpirar, possa fermentar, possa ser destilado. E eu acho que aí está a tua beleza, a tua pureza e teu poder. Você sabe, Hector, que eu acho que você tem razão também pelo seguinte, a gente tem um componente de inveja tão grande. Mas a tão inveja é mal boa, porque Pois a inveja estimula a eu fico capacidade com de ser inveja melhor. de alguns filmes Mas todo que eu mundo vejo tem, e que eu falo, eu todo poderia mundo tem. fazer. Mas todo mundo Eu poderia tem. solucionar isso assim. Então tem momentos que eu não quero nem ver. E também eu sou uma pessoa que fica extremamente intoxicada de maus filmes. Eu sei. O bom filme eu nunca lembro. O mau filme, as más imagens, eu fico... É aquela história, quem está mais perto de Deus? O diabo, certamente. Porque Deus pensa nele o tempo inteiro, fala, não me venha com esse negócio aí. O mau filme intoxica, né? E os filmes hoje de show tecnológico me intoxicam enormemente. É um mecanismo de proteção. Mas eu sinto que você precisa ser humilhada pelo show tecnológico para poder se afastar de cinema. E eu acho que isso é um dado comportamental teu. Não Também. cabe a nós julgar, dizer se é Também. certo, se é Também. errado. Eu acho Também. que o teu manancial funciona dentro desse tipo de transparência. A tua água é essa. Mas Não tem nada a ver. Ele falou de pureza, mas eu acho que ela tem um diálogo muito bom com a cultura de massa, com os clichês, com a televisão. E ela reprocessa isso de uma maneira muito interessante, muito pessoal. E que não está afastada, Mas não é um também cinema uma outra afastado, coisa, assim, isso aqui também... dessa cultura de massa. Eu acho É que você também uma trabalha outra tabu, coisa. isso. Sabe aquela mãe... Mas ela trabalha ao nível de paródia, ela não trabalha ao nível Mas naturalista. já é um diálogo, né? É uma relação. E até de purificação, talvez, nesse sentido. Só para né? responder um pouco Mas mais o ele. cinema não se resume ao show tecnológico. Claro Você que tem, não. Eu adoro o cinema centenas europeu. E, por exemplo, essa Panasonic SL que você mentiu numa conversa com alguém, não é você que vai ter que Claro que apertar não. um botão, vai ter um profissional que vai te colocar ela em cima de um tripé e você vai olhar pelo mesmo Claro, buraquinho claro. que você sempre olhou e você vai enquadrar Claro. do jeito que você quis. Quer dizer, não há essa paura. Não. Né? Isso é sempre o primeiro combate. Eu acho que a gente precisa se assustar para crescer. É. E eu acho que ninguém tem se assustado a si próprio melhor do que você. Eu sou perfeito, um trem fantasma ambulante. Só para responder um pouco mais uma coisa sua, é o seguinte, tem mães que detestam crianças e só gostam dos filhos. Eu sou mais ou menos assim. Talvez eu deteste todos os filmes e só goste dos meus. Porque às vezes eu não quero ver outro filme. Não é que eu queira ver só o meu. Eu sou muito resistente para ver outros filmes. E, no entanto, eu adoro o cinema europeu e algumas coisas do cinema americano. Mas eu vou pouco. Qual foi o último filme que você viu? O piano, talvez? Um piano. Tem tempo. Tem. Ana, tem uma pergunta aqui em relação ao futuro. É do senhor Francisco Melo. Ele está vendo você em Rondonópolis. Oba! Mato Grosso. E ele pergunta a você o seguinte: o que você prevê no governo Fernando Henrique Cardoso em relação ao cinema nacional? O que você espera do novo presidente da República? O que o novo presidente deve fazer para poder incentivar um pouco mais o cinema no Brasil? Eu acho que bons ares, com certeza. Consciência de que ele tem que atualizar ou renovar alguns mecanismos também. E, principalmente, ele será cercado de cabeças que estarão pensando no cinema. Eu não sei se ele vai ter um braço no Ministério do Planejamento e na Receita Federal. Na minha opinião, é a única coisa que ele deve fazer, um gesto dele mesmo, quer dizer, Receita Federal
e Ministério do Planejamento. Isso eu acho que é um gesto pessoal dele. Mas isso não é a volta aquilo que o Caio colocou, da eu participação acho- do Estado de novo? É ou não, Caio? Não. Perguntar fazer uma Gente, pergunta? vamos parar com essa paura intervenção do deixa Estado, eu porque falar. os jornais têm incentivos para a compra de papel. Exatamente. Por exemplo, Certo? Então, por que um jornal pode ter algum tipo de incentivo, de benefício para a compra de Mas o papel jornal investe e celulose na- o e a jornal- gente não pode ter uma legislação Diferente. para fazer Deixa eu perguntar. cinema? Não, é completamente diferente. Por quê? Me explica um Quer dizer, pouquinho melhor esse isso. tipo de incentivo que o jornal tem, ele não paga o imposto pelo papel que ele gasta. Mas a É gente só paga isso. imposto Há pelo um negativo. investimento pelas máquinas, é um investimento brutal. O custo do papel é um custo brutal. O custo da mão de obra, os jornais pagam bem. Pelo menos, O cinema principalmente também no paga Rio. bem. É, Rio, Trabalha São com Paulo. matérias-primas importadas, com equipamento importado, Pois com é. mão de obra sofisticada, que é Agora, os excelente, jornais não vão nacional. atrás do dinheiro do governo para fazer o filme X ou Y. Mas quem Mas diz... o Ué, jornal não precisa. Mas espera aqui, não precisa porque pode ter 3/4 Muito parte do diferente. volume do jornal Bem de diferente. anúncios e propaganda. Sim, ele vende o seu Tudo espaço. bem, nós não podemos fazer. Eu não posso parar meu filme e fazer um anúncio do mapping, da quinzena dos Mas você tapetes. pode Fica transformá-lo meio em complicado. vídeo, é. Mas você pode transformá-lo em vídeo, isso é vendido em locadoras, isso ajuda o cinema de uma maneira geral no mundo inteiro, está ajudando também no Brasil, quer Não dizer, tá. existe a Complicado, bilheteria. Mas eu gostaria de saber... A gente não está querendo Tem o que se auxílio do pensar, Estado, tem nem que o se Estado diferenciar. como mãe protetora. É. Eu acho que tem que haver... Primeiro, eu acho que a coisa está ligada ao que a Ana falou antes. Qual é a ideia de nação ou de identidade de nação que o presidente da República quer para o país que ele vai governar? Aí é outra Se história, ele tudo bem. tiver um conceito figurativo ou abstrato do que ele gostaria de que o país seja, em termos de representatividade ao nível de identidade, ele poderá conduzir com uma certa habilidade e ouvindo as pessoas que têm alguma coisa a dizer ao respeito, algumas mudanças estratégicas, sutis, que poderão recriar a possibilidade de fazer cinema no Brasil. Tudo bem. Se a gente ficar com o critério de que as leis que nós temos, que foram de alguma forma cozinhadas durante 3 ou 4 gestões de 4 incompetentes ministros de cultura que tivemos, que foram figuras de adorno, de prateleira, foram bobagenzinhas de porcelana que nós tivemos no Ministério da Cultura, a gente estará mais uma vez escorregando na lama. Porque, Ana. de fato, desculpa só me Pois não, alongar pode- nisso, por que é uma favor. complementação. Eu acho que nós estamos tendo a chance de ter a Ana Carolina, que é talvez uma das pessoas mais representativas do cinema brasileiro, e esta é uma janela muito grande que tem um poder político, sim. Eu acho que a gente tem que dizer de que a gente, como cineastas, não está de acordo ainda com o que parece ter sido a salvação do cinema brasileiro, que é uma série de leis abortadas, mal costuradas, mal resolvidas, de quase impossível aplicação, que aparentemente soam aos ouvidos das pessoas em Brasília como já resolvimos o problema brasileiro. Demos a eles uma lei de incentivo fiscal, temos uma lei que alguém bolou também, de lei Rouanet, temos uma composição com as firmas estrangeiras que podem deduzir das alíquotas de remessa ao estrangeiro. Está tudo um grande imbróglio. Esta é a verdade. Quando eu falo Ana, eu do gostaria que você braço, respondesse, então, já que você provocou toda essa discussão aqui. graças a Deus, quando eu falo do braço no Ministério, na Receita Federal, no Ministério do Planejamento, não é tutela, é modernização Claro. e viabilização de iniciativas que estão nesse momento, que são pecaminosas nesse momento. A imagem do urubu que come e você puxa, ela é real. Uma lei de benefício de 1% é uma loucura. Mas isso é um discurso inteligente, Ana. Quer dizer, eu acho que quando você fala isso, quando o Babenco fala o que acabou de falar, é um discurso inteligente. Quer dizer, o que incomodou a opinião pública, incomodou os formadores de opinião durante muito tempo, foi ver uma série de profissionais de cinema praticamente pendurados ali Sem dúvida, nas sem tetas do Estado. Quer dizer, é isso que incomoda o contribuinte em última análise. E acho que isso que vocês E estão que houve falando uma aqui distorção é muito outra coisa. grande. Houve um... Mas essa imagem já está um pouco velha, não está não? Da A ave de opinião pública rapina. Desse ficou- Está velha, mas... cineasta como ave de rapina que Mas quer volta passar... a cada momento e não se esquece isso. Eu acho que essa questão muito devia ser anda melhor ainda. esclarecida, porque quando ela é colocada assim diante da opinião pública, cria-se Pois é. uma imagem de que o cineasta viveu às custas de um recurso do Estado. Não é bem assim. Esses recursos que eram aplicados na atividade
Eles eram originários da própria atividade. Eles nunca saíram de uma outra fonte de receita. O cinema brasileiro nunca viveu de dotação. O que nós podemos concordar na análise desse sistema é que ele era perverso. Às vezes ele poderia ser aplicado em projetos não qualificados, às vezes nas mãos de cineastas não tão representativos ou não tão capacitados. Quer dizer, um modelo falido. Mas é preciso, de uma vez por todas, que a gente aborte essa ideia de que o cineasta brasileiro viveu às custas do erário público. Isso nunca existiu. Mas eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, a antiga verba da Embrafilme era a taxação em cima da remessa de lucros das distribuidoras estrangeiras. Exatamente. Por que mesmo quando essa verba era aplicada no cinema, a indústria cinematográfica brasileira sempre foi embrionária? Ela nunca, ela eu tinha não gostaria de me alongar internacional. nessa resposta, porque a nossa entrevistada é Ana Carolina. Mas Não, eu vou lhe dar um mas é exemplo. Porque Quando esse é uma dinheiro não era cinematografia aplicado dessa importante, forma... tem prêmios internacionais, fez público, muito público num determinado momento, acho que vários filmes, né, são recordistas de bilheteria e é sempre uma indústria Posso responder embrionária. brevemente o seguinte, porque esses recursos da atividade, eles giravam em torno da atividade. Até os filmes que tinham uma boa performance de bilheteria, eles eram agraciados com uma premiação de um percentual desses recursos. Por uma política equivocada de governo, num determinado momento, entendeu-se que aqueles recursos não deveriam ser colocados assim tão democraticamente, que esses recursos concentrados numa única empresa poderia dar a essa empresa uma noção de poder, de dirigir aquela atividade. Então, na verdade, nós somos vítimas de um dirigismo, no sentido que esses recursos ficavam todos diante de uma única empresa e de uma diretoria que tinha o poder de escolher o que devia ser feito e o que não devia ser uma feito. comissão governamental do Ministério da Cultura deveria... Nós fizemos inúmeros projetos que foram sempre muito bem analisados, mas infelizmente o Hector colocou tem várias essa perguntas questão. de telespectadores para a Ana Carolina. Não tem ninguém oferecendo verba para o filme? Não, já apareceu inclusive aqui Então, pessoas leia se propondo a esse primeiro. fazer assessoria. Depois eu vou passar todos os nossos fax e telefones aqui que nós temos para a Ana Carolina. E é possível até que haja essa possibilidade. Mas, Ana, o senhor Valdir Batista de São Paulo quer saber o seguinte: se a imprensa tem atrapalhado ou se tem ajudado o cinema nacional? Houve um momento que a imprensa nos maltratou enormemente. Exatamente por causa disso que estava sendo discutido. Saíram textos que falavam assim, que os cineastas tinham apartamento de cobertura na Vieira Soto, que os cineastas se locupletaram com a Lei Sarney. Eu não conheço ninguém de cinema que tem apartamento na Vieira Soto, e poucas são as criaturas de cinema que têm casa própria. Não conheço ninguém de cinema que tenha feito um filme pela Lei Sarney. Ninguém. E, no entanto, a imprensa trabalhou fortemente nesse sentido. Quando, na verdade, a Embrafilme sofreu um dirigismo de um dinheiro que vinha da atividade. E foi, de fato, era a rota de colisão. Mas só isso. Não houve dotação de verba, nem um minuto que eu saiba. Nem um minuto. Nos 14 anos da Embrafilme, o governo federal determinou que X milhões de dólares iam para a produção de cinema. Nunca. Nunca houve isso. Aliás, o presidente Collor teve interesse acentuado em que a auditoria feita na extinção da Embrafilme pudesse trazer à tona alguns exemplos negativos. E não trouxe. E não conseguiu trazer nenhum. Houve 3 interventores, 2 liquidantes, mexeram, viraram e não aconteceu nada. Ana, outra pergunta do senhor Walter Lagano, de São Paulo também. Ele pergunta o que você acha da obra do Arnaldo Jabor. Eu gosto muito do Arnaldo Jabor, meu grande amigo, e acho que ele tem... Quer dizer, todos os filmes dele eu adoro, mas ele tem grandes filmes de cinema brasileiro, picos altos de bilheteria e de qualidade. Um excelente cineasta, que está aí, navegando, ele precisa voltar. Ivana. Não, eu ia voltar à questão da imagem. Eu acho que os cineastas precisam contratar urgentemente um profissional do marketing para mudar essa imagem, porque é uma coisa muito arraigada na própria imprensa. Existe uma resistência muito grande, eu estou dentro dela em relação ao cinema brasileiro. Você apresenta uma pauta de cinema brasileiro, as pessoas dizem, puxa, mas o cinema brasileiro morreu, acabou. Eu acho que precisaria, com o Fernando Henrique, eu adoro falar que o Fernando Henrique é um homem que pensa, eu falaria assim. Eu acho que ele precisa providenciar uma campanha. Não uma espécie de uma campanha. Uma campanha para esclarecer, uma campanha para seduzir, uma campanha para que a sociedade entre
nessa... É porque eu acho que nenhum artista no Brasil teve a autoestima tão rebaixada quanto Não, o foi cineasta. demais. Às vezes tem vergonha. Você chega no hotel, você quer o quê? Eu convivo com as pessoas. Cineasta. Pô, o cara olha assim. Eu acho A que, gente você não acha que perdeu- essa tarefa é mais dos cineastas do que Não, do claro. Fernando Henrique? Também. Eu acho que a gente perdeu a função social. A gente está tentando recuperar. Porque, de repente, é o seguinte, precisa de um diretor de cinema? Não precisa. Não precisa, porque o diretor de cinema, ele não é o homem que fala câmera aqui, câmera lá. Ele é muito mais do que isso. Mas, Ana, eu não imagino, por exemplo, a minha vida sem ter visto um filme do Visconti, por Certamente exemplo, sem ter não. visto Antonioni. Certamente Quer dizer, não. nós precisamos de diretores de cinema Pois assim. é, mas por um momento parecia, até na televisão brasileira, até no teatro brasileiro, que a gente não precisava de diretores. Você pode verificar que nos últimos 6 anos teve um fenômeno de teatro que é muito interessante. Todos os atores conhecidos resolveram fazer monólogos. E quem dirigia não vinha ao caso. Eles faziam monólogos ou peças pequenas que iam para o interior ganhar dinheiro. A função do diretor, por um momento no Brasil, um momento que eu digo deve ser de 8 anos para cá, foi ficando apagada. Foi ficando o diretor que pensa, o diretor que reflete, o diretor que interpreta o seu país, foi ficando muito vago, muito apagado. E é claro que, de repente, cresce a imagem dos diretores estrangeiros. Mas eu posso falar de um Glauber Rocha? Pode, não pode? Quer dizer, aquilo é um diretor de cinema. Aquilo são filmes. Como os filmes da Chanchada são filmes. Como o filme do Mazzaropi são filmes. Eles refletem algumas coisas muito importantes. Só que, de repente... E o Collor trabalhou muito bem nesse sentido. Ele apagou a cara brasileira. Ele apagou legal. Para essa recuperação da imagem do cineasta, como o próprio espectador falou, seria necessário o cinema talvez voltar a agradar o espectador. Aí você revidou dizendo que o espectador tem que agradar ao diretor. Eu acho que ele deve estar se referindo principalmente, por exemplo, a alguns vícios do cinema novo que criaram um discurso muitas vezes pouco compreensível para a massa do espectador, etc. Ao mesmo tempo, vamos dizer, o espectador, esse que ligou, talvez não esteja muito sintonizado com a produção rara brasileira atual, que está criando justamente filmes de comunicação muito fácil, filmes de entendimento objetivo. Por exemplo, a última produção do Carlos Reichenbach, Alma Corsária, que fala do universo dele, mas fala de valores humanos muito cotidianos, muito próximos de qualquer um. Quando eu li o teu projeto para esse novo filme, vamos dizer, centrado na figura da Sarah Bernhardt, eu fiquei intrigado como você desenvolveria a narrativa do filme, como seria a estrutura. Você respondeu para a Suzana Amaral que você nunca seria linear. Fiquei justamente intrigado nisso. Eu sabia que não era uma biografia, mas eu fiquei questionando como o discurso, como a narrativa Ana Carolina iria estar presente no filme. Eu fiz um paralelo mental com uma outra obra. O estilo do diretor não combina nem um pouco com você. Mas são 2 obras que, por coincidência, falam da visita de artistas estrangeiros ao Brasil e como essa visita provocou uma maré de péssimo azar para a vida dos dois. A Sarah Bernhardt acabou amputada e o filme que me refiro, Nem Tudo é Verdade, do Rogério Sganzerla, que fala da visita do Orson Welles. Depois da visita, ele começou uma fase onde ele não conseguiu mais ser o diretor que ele queria ser. Ele sobreviveu muitas vezes como ator em produções disparatadas, mas o diretor se perdeu depois, coincidentemente, dessa visita. Eu queria saber se o teu discurso não linear, se vai ser apenas, se vamos dizer, o desenvolvimento narrativo vai ser apenas uma ficção, uma história que você vai estar contando normalmente, ou se de repente você descreve o filme como uma recriação poética, ou se de repente você vai brincar com essa linguagem e criar. Você conhece o filme dos Sganzerla? Conheço. Criar de repente um filme, digamos assim, talvez multimídia, com trechos verídicos, com trechos fictícios, com alguns delírios, algum comentário interno até sobre o próprio cinema. Se o teu não linear nessa brincadeira poética com o Páscoa vai ser talvez nesse sentido, ou se realmente você vai contar uma história normal, ponto, mas não de uma estrutura redonda, não acabada. Que, por exemplo, nesse não linear redondinho, poderia de novo provocar problemas com o espectador que quer uma história embalada, acabada, pronta para ser assistida. Ana, Como é que vai ser esse não linear? Essa pergunta, de certa forma, também é do senhor Flávio Mazzini, que mora em São Paulo. E ele disse, como é que, se você não vai mostrar o Rio da época, como você citou agora há pouco, como é que você vai enfocar essa imagem de Sarah Bernhardt no Brasil?
Antes de mais nada, só para a gente entrar exatamente na sua pergunta, é o seguinte: você imagina, o espectador que faz essa pergunta, quer dizer, é sempre bom lembrar que o Brasil saiu de uma produção, 10 anos atrás, 12 anos atrás, de 140 filmes ano, ele passa para 80 filmes ano, 70. De 90 para cá, a produção foi 1 filme ano, 2 filmes ano. Quer dizer, não tem setor com uma produção mais baixa do que essa. Cinema é, você sabe, um fenômeno de quantidade, não de qualidade. Certo. Você não pode estar condenada ao sucesso com um filme. Jamais, não acontece isso. Então, o mercado, e o mercado brasileiro, tem capacidade de suportar filme mais ou menos, filme autoral, filme de sexo, filme bom. Caso Na haja um enxurrada mercado. de filmes, isso aconteceria se a produção tivesse normal. Certo. Você tem um leque de possibilidades onde isso acontece e é onde aí eu caibo como autor. Um autor não linear, etc, etc. Se você tiver, no entanto, um filme por ano, e justo este filme É um filme o filme autoral, é um problema para o mercado. Não é um problema para mim, porque eu sei disso desde que eu nasci como cineasta, mas é um problema para o público. Ele não percebe que o leque de escolha dele está reduzido a um. Então ele fala, ah, mas esse um não é bom. Claro que este um não é aquele um que ele Que queria. ele espera. Ele teria que ter a sua escolha. Um espectador ia achar o meu bom, o do Hector bom, eu não sei o que bom, ia ter os bons para todo mundo. Então, por isso dá a impressão que os autores e que os cineastas fazem os filmes sem não linear. É essa a impressão. Mas dentro da realidade brasileira, como é que se conciliam filmes de autor e indústria? Assim, Mas indústria... Não Não, é sim, mas indústria. indústria no sentido de produção, produzir em série. A gente tem que caminhar para isso. Não, tem pessoas produzindo, já tem uns 10 três filmes em produção. Não tem. O Cacá vai rodar a Vai Tieta rodar. agora, você vai rodar vai seu rodar. filme. Vai rodar. Digamos, tem vários Tudo projetos vai. que estão saindo da Tudo gaveta. futuro imperfeito. É tudo futuro Sim, mas imperfeito. vamos dizer, vocês são 2 autores. Como é que vocês vão são pegar um 2 aqui. roteiro, que vocês querem colocar coisas além do mero entretenimento, dentro de uma realidade de mercado, então? Não, quer brasileiro ver? Do lado ou internacional? Do meu filme deveria existir um filme de surf, um filme urbano, um filme da violência. Precisava existir isso. Você não Pra vai eu atenuar poder teu existir. discurso, você não vai atenuar tua opção. Para eu poder existir, é necessário que existam outros filmes. Essa No expectativa atuação, aconteceu com Terceira Mais Porque do Rio, senão do eu estou Nelson Pereira. condenada a não ser amada. Ou ser amada por uma minoria. Entendeu? A expectativa Agora, Ana. que se criou em torno do Terceira Mais do Rio, do Nelson Pereira, foi um pouco em cima disso. Queriam que fosse a salvação do cinema nacional, que desse bilheteria, Não que resolvesse existe. todos os problemas. Não Então, existe. uma expectativa... Não há Mas hipótese. o Lamarca do enorme. Sérgio Rezende deu um público legal. Assim, as pessoas foram, vivia com casa o cheia, filme era entendeu? bom, deu tudo Porque as certo. pessoas de algum modo queriam ver Deu tudo cinema certo. Mas brasileiro como o também. cinema brasileiro saiu do cardápio da sociedade, quando você vai num restaurante, você fala, tem isso, tem isso. Você sempre vê as mesmas coisas e pede aquela coisa, aquela coisa. O cinema brasileiro saiu do cardápio do divertimento. Ninguém lembra de escolher no cardápio. De vez em quando tem no à la carte uns filmes brasileiros. Que chama atenção. Mas é tão pouco que o consumo desse cardápio desapareceu da sociedade. Ana, talvez essa seja uma resposta para o senhor Antônio César de Campinas, que diz assim, olha, esqueci de por que dizer. os cineastas insistem em fazer filmes para festivais e não para o público? O povo quer, acima de tudo, entretenimento. Eu já vi sucesso das novelas de TV. Por que o cinema não entra nessa linha, segundo o nosso telespectador? Como é o nome dele? É o senhor Antônio César de Campinas, interior de São Paulo. Seu Antônio César. O senhor precisa falar com o Roberto Marinho, para o Roberto Marinho coproduzir filmes. E o seu Roberto Marinho coproduzindo filmes tão bons quanto as novelas, nós teremos condição de melhorar as novelas que ele faz, de entrar no mercado, de passar na televisão e de ter parceiros comerciais internacionais. Porque o Brasil é o único país do mundo que, tendo sido destruído os mecanismos de subsídio de proteção, não tem como parceiro a televisão. Não existe no mundo hoje um país que não tenha a televisão como parceiro. Só o Brasil. Só o Brasil tem o privilégio de ter o seu Roberto Marinho fazendo novelas especiais. Onde o cineasta não é chamado nem para dirigir, nem para refletir, nem para escrever. São pouquíssimos os cineastas que conseguem entrar no mercado da televisão. E nós faríamos muito bem ou melhor. Mas enquanto essa legislação não
andar... E o que é que impede esse contato maior, então, entre os cineastas e a televisão? A televisão. Falta de interesse. Porque ela é a televisão brasileira é de ótima qualidade. Ela cumpriu os seus desígnios maravilhosamente bem. Ela é o grande elo de união nacional e ela está desquitada do, vamos dizer, da cabeça que pensa, porque a televisão pensa rapidamente e o cinema pensa lentamente, pausadamente. E por isso que é o cinema que leva a imagem de um país para outro e não a televisão. Enquanto a televisão estiver divorciada do cinema, dificilmente a gente consegue boas condições de produção e de mercado. Sim. Esse fenômeno não está na mão do cineasta. Sei. Nós temos, por exemplo, aqui uma intimidade maior entre a TV Cultura e alguns cineastas. A Confissões TV de Adolescentes, Cultura- por exemplo. A TV Cultura tomou a dianteira de coproduzir. E deve ter tido Isso é uma um passo importante para o cinema brasileiro, de uma forma geral? Muito. Como é que você muito. classifica isso? É importantíssimo. Primeiro que a TV Cultura deve ter tido uma boa resposta ao fazer isso, do ponto de vista econômico. O filme De foi público, barato, inclusive? o público reagiu bem. Essa história que passou aqui está sendo vendida para o exterior. Vai gerar nova série. Quer dizer, essa experiência é fundamental. Só que é o Estado. Isso aí precisa ser alargado, isso aí precisa prosseguir. Quer dizer, Sei. a televisão privada, a televisão que vive de anúncio, a televisão que deu certo, que são todas elas, precisa casar. Esse divórcio não vai dar pé. Eu queria lembrar, inclusive, viu, Ana, que a TV Cultura está aberta para esses contatos com os cineastas brasileiros para novas produções conjuntas, que eu acho que é um passo É uma importante que ótima você coisa. colocou. Uma ótima coisa. Ana, tem mais uma coisinha que eu queria te perguntar, que é o seguinte, você falou que cinema sai de quantidade, quer dizer, quando você tem uma quantidade grande de produção, é dali que você vai tirar grandes filmes. É muito provável que isso seja verdade, porque o Brasil, quando era o 5º país maior produtor de cinema, conquistava grandes prêmios internacionais e tal, e o público gostava mais até do cinema brasileiro. Numa entrevista, quando você estava lançando o Sonho de Valsa, você falou que o cinema brasileiro, principalmente pós-cinema novo, ele não foi apresentado ao público. Quer dizer, de alguma maneira, o público não conhece a cara do cinema brasileiro. Eu queria saber se existe uma possibilidade do público conhecer o cinema. E se ele sendo apresentado ao cinema brasileiro, eles podem ficar amigos, ou seja, o brasileiro tenha prazer em assistir seu próprio cinema, entendeu? Era isso que eu queria saber. Eu acho que, como tudo no Brasil começou a melar, vamos dizer, há 10 anos atrás, a apresentação do cinema brasileiro foi ficando rarefeita e aí foi sumindo. Quando eu falo de campanha para o cinema brasileiro, é de novo nós nos apresentarmos ao público, a gente ter capacidade de produção, capacidade de apreender o que o público está querendo. Isso também é a quantidade. Quer dizer, o público vai respondendo e vai indicando que filme que ele prefere. Que evidentemente não é filme para festival, não é filme de linguagem cult ou para público A. É das 3 fatias do mercado. E isso vem pela resposta do público, mas só com uma apresentação e um baile comum, um sarau permanente, onde todo mundo possa dançar junto. Não só o cineasta que está dançando há 10 anos, todo mundo tem que dançar um pouco, entendeu? Ana, nós queremos agradecer a sua participação, sua gentileza, mais uma vez aqui no Roda Viva. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, obrigada por terem vindo, meus amigos e companheiros e jornalistas. Ok, muito obrigado também aos nossos convidados que participaram dessa entrevista de hoje e a sua participação através do fax e também através do nosso telefone. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Tenha uma boa noite, uma excelente semana e até lá. Obrigado.